Então, bom, deixa eu fazer primeiro a leitura e depois eu vou, devagarinho, eu vou respondendo as dúvidas do pessoal, tá? Eu tava falando aqui, eu vou voltar a falar o que eu tava falando, né, da mão. Essa mão é uma mão filosófica. Primeiro a gente começa lendo o dorso da mão. Só de olhar como é a estrutura óssea da mão da pessoa, a gente já tem uma certa noção, assim, de um pouco da personalidade dela, sabe? Essa mão é uma mão muito vascularizada. Isso mostra que ela é uma pessoa que tem a personalidade forte e também é uma pessoa inteligente, né? Os dedos, que eles são bem nodosos, ó, esses nós aqui, eles mostram que ela tem uma capacidade de análise muito grande, porque os dedos é como se fossem antenas, né? Você recebe as informações pelos dedos. Quando os dedos eles são lisos, são pessoas que normalmente são um pouco mais intuitivas, né? Não passa por esse filtro. A pessoa ela recebe aquela energia de uma vez só. E quando tem esse filtro, né, esse nó, ele dá uma travada ali, então são pessoas... Não, eu comecei agora, pode ficar tranquilo. São pessoas que costumam ser até um pouco mais difíceis de serem convencidas das coisas, né? Porque elas têm que analisar muito bem aquela informação que elas estão recebendo para poder aceitar aquilo. São pessoas também das mãos filosóficas que têm muita necessidade de atividade mental, né, que precisam muito de movimentação, porque vivem meio no limiar do tédio, sabe? Precisa de muita movimentação, tanto intelectual quanto física. E são pessoas que podem ter o sistema nervoso um pouco sobrecarregado também. São pessoas um pouco mais ansiosas, né? E também é chamado de mão mercurial. Mercúrio, ele era o deus da comunicação. Então, são pessoas que são muito comunicativas, né? Tem essa parte muito desenvolvida. A comunicação ela é muito importante. Às vezes tem necessidade até de comunicar o que sentem, sabe? São pessoas que costumam ser bem coletivas também, que gostam de estar ao ar livre, mas que precisam do próprio espaço, né? E quando ela afasta os dedos assim, você vê que os dedos são bem afastados mesmo, né? A implantação dos dedos, você vê que ele já é meio separado. Então, isso mostra que ela tem uma necessidade de liberdade, ela afasta o dedo mindinho. E o dedo mindinho, ele é o dedo de Mercúrio, né? Mercúrio, ele não só era o deus da comunicação, como ele também era o deus dos viajantes. Então, são pessoas que têm uma necessidade, assim, de terem o seu espaço, né? De não gostarem de se sentir presas. E são pessoas que também costumam consumir uma grande quantidade de informação. São muito profundas, né? Não costumam ser pessoas céticas, apesar de serem muito questionadoras, né? Não são céticas, são profundas, são espiritualizadas e gostam de se aprofundar sobre muitas coisas. Os estudos, eles nunca são muito superficiais, né? São pessoas que estudam sobre muitas coisas, sobre humanidade, história da humanidade, né? As filosofias, tem muitas que gostam de literatura, de tecnologia e sentem um pouco de necessidade de ficar por dentro do que está acontecendo no mundo, né? Então acabam consumindo mesmo uma grande quantidade de informação. No campo dos relacionamentos, são pessoas que precisam do seu próprio espaço e às vezes seria bom, né, se tivessem assim um quarto ou um escritório separado em casa para poder ter essa individualidade, porque às vezes precisam ficar consigo mesmo, né? Quando a mão tem mais de uma característica, você tem que fazer um mesclado dessas características, né? Então, assim, essa mão ela é realmente muito mais filosófica, mas normalmente as mãos, né, acho que a maioria das mãos, elas às vezes têm mesmo um mesclado com uma ou outra coisa. Então,
Tem que fazer um pouco dessa mescla, né? Então, no campo profissional, são pessoas que se destacam muito em áreas que são ligadas à comunicação, de uma forma geral. Então, pode ser uma comunicação verbal ou escrita, visual. São pessoas também que podem se dar muito bem na parte de política ou nas áreas acadêmicas, no direito também, né? Tem muitos advogados com esse arquétipo de mão. Mas é muito importante que tenham uma rotina um pouquinho mais fluida, né? Aquelas pessoas assim que tem esse arquétipo e que tem aqueles trabalhos que precisam estar de 9 às 18 horas, acabam ficando meio exauridas, né? Não se sentem felizes, a produtividade cai, né? Então é importante, assim, quando possível, né, a pessoa ter um trabalho que tenha, possa fazer seu próprio horário, né? Porque quando isso não acontece, pode até querer trocar de trabalho de vez em quando, para poder ter essa movimentação e essa troca de lugares mesmo, né? Na saúde, como eu falei, são pessoas muito ansiosas, que têm dificuldade de relaxar, porque normalmente pegam 1000 coisas para fazer ao mesmo tempo, né? Então, estão um pouco mais propensas a terem umas crises de estresse, dor de cabeça. São pessoas que costumam ser um pouco mais dispersas e tem que ter um pouco mais de atenção ao sistema nervoso, né? Bom, linha da mão que mostra que a pessoa não gosta de relacionamento a longo prazo. Normalmente são pessoas que não têm essas linhas aqui na lateral, né? São pessoas que, assim, eu já peguei mãos, assim, que são pessoas que são não monogâmicas mesmo. Então, acertei, né? Então é isso, normalmente é isso. Mas tem outros tipos de sinais também que dá pra ver determinadas coisas, assim, quando a pessoa ela não é tão apegada ou não tem aquele coração, assim, de querer ter uma família, sabe? São mãos um pouquinho mais diferentes, né? Aí tem algumas características, assim, que são mais específicas da mão dela, né? Porque eu falei sobre muitas características da mão filosófica especificamente. Mas esse dedo aqui, que é tortinho, né? Ele é mais torcido, assim, pra dentro. Isso mostra que ela é uma pessoa que gosta de ser elogiada. O elogio funciona muito melhor do que qualquer crítica, né? Para impulsionar ela a fazer as coisas cada vez melhor, com mais vontade. A crítica dá uma murchada, assim, tira a energia, né? Esse dedo que ele dá uma dobradinha, assim, ó, que nem, tá vendo? Aqui, assim, mostra que ela é uma pessoa adaptável, né? Pode ser, às vezes, adaptável até demais. É impressionante. As mãos, elas realmente falam, assim, com a gente. É muito incrível. E as unhas, né? Que ela tem as unhas bem largas, ó. Isso mostra, assim, o sistema nervoso dela é bom. As unhas são muito brilhosas, né? Então, isso mostra que tem uma boa energia, um sistema nervoso bom, uma circulação boa, tende a ser uma pessoa muito otimista, né? Só que também mostra que ela pode se doar demais aos outros. Tem que ter um pouco de cuidado para não se exaurir, sabe? Tem uma tendência a chegar a extremos e pode acabar assumindo muita responsabilidade com pedidos de outras pessoas. Ai, obrigada. E quando o dedo dobra demais, assim, são pessoas que às vezes deixam o outro montar mesmo em cima, né? A pessoa pede, assim, alguma coisa pra você e você acaba falando sim
E aí depois você se arrepende, não quer fazer. Isso acontece. Ângulo de 90 graus isso acontece direto, né? São pessoas que são muito dadas, assim, querem realmente fazer e depois falam assim, ai meu Deus, por que eu prometi isso? Isso acontece demais. Bom, também mostra assim que... Deixa eu mudar agora a foto pra colocar a foto da palma da mão dela. Agora, peraí que eu tenho que lembrar aqui onde é que é. Acho que é aqui. Aqui. Vamos lá. Aqui, essa. Tem um dedão mais reto. O dedão mais reto mostra que você... se você não dobra ele mesmo, você é uma pessoa um pouco mais rígida, né? Você tem um pouco de dificuldade até de adaptabilidade, de aceitar ideias de outras pessoas, né? Mas o dedo quando dobra mostra essa questão, porque o dedão, ele é o dedo da personalidade. Então, é uma personalidade mais maleável que ela tem, tá vendo? Que ela dobra, mas não necessariamente dobra demais também, né? Bom, aí a gente termina de ver... Perdão, gente. O dorso e vai olhar a palma, né? A mão dela, né, a linha da cabeça dela, ela é muito separada da linha da vida. Isso mostra que ela tem um pensamento extremamente independente, né? Ela não gosta de submeter, assim, as decisões de outras pessoas, não. É uma pessoa ambiciosa, né? Porque aqui, ó, a gente tem um monte de Júpiter, né? E Júpiter, ele era o líder e fala muito de ambição. Então, também fala de uma pessoa, assim como as unhas falam, que ela é uma pessoa otimista, né? Júpiter, a linha da cabeça estando aqui, também fala um pouco em relação a isso. Aí, o que eu tinha falado também em relação aos dedos, né? Vocês podem ver aqui, ó, a separação, tá vendo? Do dedo aqui. Os dedos dela são muito separados, ó. Muito separadinhos. Isso é muito característica de uma mão filosófica mesmo, né? E o dedo de Mercúrio, que tá dando pra ver um pouco melhor aqui, a falange de cima, ela é bem grande, ó, ela é bem forte. Então, isso mostra que ela é uma pessoa que é muito sagaz na comunicação e no pensamento, né? Tende a conseguir até convencer as pessoas de uma maneira um pouco mais fácil. Mercúrio, ele tem muito a ver com inteligência também. Então, é uma pessoa bem inteligente, né? Tem várias características, assim, na mão dela que que são bem que mostra que ela é bem inteligente. Aí a linha da cabeça, né? Fala dessa questão da ambição, mas embora ela seja muito ambiciosa, não dá pra ver tão bem nessa foto, mas assim, quando eu ampliei eu vi. Tem uma sombra aqui, ó, de uma linha aqui assim, ó, na diagonal. Que isso se chama Anel de Salomão. O Anel de Salomão, ele é um sinal de integridade, né? Então, ela é ambiciosa, mas ela não vai passar por cima de ninguém para conseguir conquistar o que ela almeja mesmo, né? Deixa eu trocar a foto aqui, que eu acho que essa foto vai ficar um pouquinho melhor. Aqui, essa linha aqui também fala de ambição. É um sinal muito claro, assim, tem outros sinais de integridade também. E, assim, lembrando, tá, que o fato, se você não tiver esse sinal, isso não quer dizer que você não tenha essa característica. O sinal na mão, ele é um indicativo daquele significado, mas a falta do sinal não significa que você seja desprovido daquela característica, tá? Só para não ter, assim...
Só para não ter, assim, uma... né, a pessoa olhar e falar assim, ah, não tenho, então eu não sou desse jeito. Não é bem assim que funciona, tá? Deixa eu tentar ajeitar aqui para não ficar mais em evidência. Bom, em relação à vida profissional, a gente vê aqui por essa linha aqui, ó, que é a linha de Saturno dela, né? Aqui ela fica um pouquinho mais fraca, mas ela segue até o dedo. E é uma linha que sai aqui do Monte da Lua, né? E o Monte da Lua, ele fala muito questões relacionadas, assim, são pessoas que podem trabalhar com público ou trabalhar com questões de arte. Inclusive, ela tem um pedaço pequeno aqui de um cinturão de Vênus. É um pedacinho aqui e um pedacinho aqui, né? Que são pessoas que costumam ser um pouquinho mais sensíveis, né? E tem uma sensibilidade estética, mas tem uma sensibilidade um pouco emocional também, né? Ela tá com 37 anos. Quando a linha de Saturno encontra com a linha do coração, a gente marca 42 anos. E ela tem aqui, ó, essa linha ela segue, mas tem uma linha em paralelo aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui normalmente significa um segundo emprego ou uma segunda entrada de dinheiro, uma segunda forma de ganhar dinheiro. E pode ser que tenha, né, por aqui assim, por ser paralelo, algum tipo de mudança na vida profissional. Ai, gente, ainda não me livrei dessa tosse, desde a outra live. Então, assim, ela é uma pessoa que tem... Essa linha dela é muito boa, né? Tá vendo que essa linha, ela é muito bem traçada, ela não tem nada que corta essa linha. Então, quando tem linhazinhas assim, são bloqueios. Ela não tem bloqueio nenhum na vida. Fica um pedaço assim, fica um pouquinho, né, mais fraco e tal, mas não é algo assim que chame muito a atenção. E isso aqui, se não for uma segunda entrada de dinheiro, é uma linha de reforço. Tem um karma para ela que é um karma positivo. Assim, ela não tem... Deixa eu ver se eu trocar de posição. Assim ficou melhor. Quero, por favor. Ela tem um karma positivo de não ter muita dificuldade em questões de vida profissional. Isso não quer dizer que ela não vai passar por nenhum tipo de problema, mas existe uma facilidade, assim, de estar no lugar certo, conhecer as pessoas certas, né? Tem um pouco... É um karma mesmo da vida, isso não tem explicação, né? Mas é uma questão muito positiva, assim, para a vida dela. A vida, ela tende a ser um pouco mais fácil. E ela tem também, né, algumas linhas, uma linha aqui, ó, que é a linha do sol dela, nasce aqui, assim, da linha da cabeça, né? E tem uma outra linha aqui do sol também. Quando chega aqui, tem uma baguncinha de linhas, né? Tem até uma ilhazinha aqui. Então, as ilhas, elas são problemáticas aonde quer que elas apareçam, tá? Nesse caso, mostra um pouquinho de bloqueio, mas ela consegue passar por isso, ela consegue vencer isso. Ela tem características, assim, de uma pessoa que é um pouco indecisa, né? Ela pode ser um pouco indecisa porque a linha do sol dela é muito cortadinha, tem esse bloqueio aqui, né? Mas é uma linha que nasce baixa. Normalmente a linha do sol, nos vídeos eu até mostro a linha saindo aqui de baixo, porque pode acontecer dela sair realmente aqui de baixo. Mas normalmente a linha do sol, ela aparece em cima da linha da cabeça. Porque normalmente é quando as pessoas começam a se aposentar. Então,
existe, assim, uma data, né, aqui, quando cruza, a linha de Saturno cruza a linha do coração, são 52 anos. Então, você faz um paralelo aqui. Peraí, agora não. Você faz um paralelo aqui, é mais ou menos aqui, os 52 anos, né? E aí as pessoas, elas começam a curtir um pouco mais a vida e ter um retorno financeiro, né? Pra poder... e ficam mais felizes. Então, normalmente, é mais comum mesmo que a linha do Sol, ela apareça por aqui assim. O dela aparece baixo, né? Aparece aqui com cerca, mais ou menos, da idade que ela tá. Então, ela tende a ter um retorno financeiro cedo, assim, na vida, né? E como a linha do Sol dela, né, vai até lá em cima, ó, ela tem mais de uma linha do Sol que vai até lá em cima, ela é uma pessoa que não vai ter muito problema com dinheiro, não. Assim, não tô dizendo que vai ficar rica, tá? Não quer dizer isso. Até tem um sinal de uma entrada de dinheiro aqui, né? Um pouco mais forte. Por volta, assim, ali de uns 49 anos, né? 50 anos, mais ou menos. Mas você é uma pessoa que vai ter, assim, uma certa segurança financeira, né? Deixa eu ver aqui que tinha uma pergunta. Alguém falou assim, a mão dela é muito livre de linhas, né? Quando a pessoa não tem muitas linhas assim, isso mostra que é uma pessoa um pouco mais pragmática, sabe? Tende a não ficar complicando muito as coisas, porque quando tem aquela confusão de linhas nas mãos, são pessoas que têm um sistema nervoso que tá muito sobrecarregado, né? Muito. A pessoa isso fica muito claro e é até complicado porque a pessoa pode desenvolver alguma doença psicossomática, né? A pessoa elas não aguentam, sabe? O corpo não aguenta e aí isso acaba passando para a questão das linhas mesmo, né? Mas ela tem algumas questões, assim, muito boas aqui nesse monte do Sol, né? Em relação a relacionamentos, né? A linha do coração dela é uma boa linha. Não é uma linha ruim. Normalmente a linha do coração ela não é uma linha tão boa quanto as outras linhas, né? As pessoas elas têm a parte emocional muito sobrecarregada. Ai, obrigada, gente. Mãe, a sua é um emaranhado. Minha mãe tá aqui, tá, gente? Me acompanhando pela primeira vez. Essa linha aqui, ela é uma linha boa, ela mostra que é uma pessoa afetuosa, né? Ela faz uma curva, assim, legal, né? Claro, tem algumas questões aqui. É um pouco quebrada aqui, né? Ela tem um quebradinho aqui. Mas, assim, não é uma linha ruim. Mostra que ela também não gosta muito de ficar demonstrando afeto em público, porque tá mais perto aqui de Saturno, né? Esse é o dedo de Saturno. Aqui é um monte de Saturno, né? Aqui é Júpiter, Saturno, Sol e Mercúrio. Então, Saturno, ele é um cara meio introspectivo. Ele não tem uma pilha social baixa, ele não é um cara assim que é muito, sabe? Então, quando a linha do coração, ela vem mais pra cá, são pessoas que são um pouquinho mais fechadas. É muito afetuosa, né? Porque é uma linha muito longa, mas é um pouquinho mais fechada. Só que assim, tem uma outra questão aqui. Essa linha aqui, ó, essa linha que desce aqui pra linha da cabeça, ela pode meio que ser considerada tipo uma linha do dedo podre, sabe? Ela é casada, ela já me falou que ela é casada.
Só que a linha do coração, ela não fala só de relacionamentos amorosos. Ela fala de como você se relaciona de uma maneira em geral com as pessoas. Quando essa linha faz isso daqui, isso pode significar que a pessoa deixa entrar na vida dela pessoas que podem não ser muito legais, sabe? Que podem ser amizades tóxicas, ou ela pode fazer associação com pessoas que podem querer puxar o tapete, né? Tem uma certa dificuldade de olhar para o outro sem conseguir ou tirar a máscara que a própria pessoa coloca, ou então tirar a máscara que ela mesma coloca na pessoa, sabe? Isso acontece um pouco, né? E em relação, assim, a relacionamento, especificamente, ela tem um relacionamento longo, ó, o relacionamento aqui, a linha de relacionamento é bem longa, muito bem marcada. Ela tem um triângulo aqui em cima também, da linha do coração. Esse triângulo aqui apontado para o Monte do Sol. Então, isso mostra que você é uma pessoa que tem um relacionamento próspero, né? Que tende a ter. E um xizinho aqui no Monte de Júpiter. Muitas ilhas nessa linha são muitas dificuldades. Na linha do coração são bloqueios. Aí, se tiver uma ilha aqui, é um bloqueio de comunicação ligado à parte emocional, né? Tem que analisar aonde a ilha tá. Mas ilhas normalmente são bloqueios mesmo. Quando a linha vai para Júpiter, aí tem que analisar se ela tá entrando no dedo, se ela vem aqui, se ela vem para cá, se ela vem para cá, né? Isso tudo muda a interpretação. Normalmente são pessoas que são muito idealistas. Podem colocar o outro num pedestal, né, e acabar se decepcionando muito também. Isso realmente acontece. Sim, uma leitura, bom, se eu leio as duas mãos, né, uma leitura completa são as duas mãos. Porém, a mão passiva, né, que no caso dela é a esquerda, ela é usada para confirmar determinadas coisas e para ver, muitas vezes, algumas potencialidades que podem não estar sendo usadas e questões de herança genética. Linha da vida curta, normalmente é perda de saúde. Isso não quer dizer morte. Se você começa a cuidar mais da sua saúde, né, com alimentação, fazendo exercícios físicos, isso ela tende a ir aumentando devagarinho. Não vai aumentar da noite pro dia. Ela demora um pouco para aparecer essa mudança, mas ela tende a ir, né, vindo, fazendo um traço assim, né? O ideal é que ela venha reta não, fazendo uma curva aqui assim, né? Fazendo isso daqui. Bom, a linha do coração dela, ela é uma linha meio alta, né? Tá vendo aqui? E a linha da cabeça é mega alta também. Então, elas estão meio deslocadas pra cima, sabe? E isso mostra, assim, que ela é uma pessoa que tende a ser muito idealista, muito entusiasmada com as questões, todas em relação à parte sentimental. Mas, apesar de todas as boas intenções, ela pode acabar tirando conclusões precipitadas por pensar muito com o coração, né? E ficar um pouco decepcionada quando as pessoas não conseguem cumprir as expectativas que ela cria. Então, pode até que fique um pouco mais reativa emocionalmente por conta disso. Porque, assim, esses montes aqui de cima, né, essa parte aqui de cima da mão é a parte emocional da mão.
Logo, quando as linhas elas estão muito altas aqui na mão, isso mostra uma tendência a ela reagir mais com o coração do que com a cabeça. Peraí, gente, rapidinho. Letra M na mão não tem significado nenhum, gente, tá? Eu já postei sobre isso aqui acho que umas 2 vezes. A letra M é a linha da vida com a linha da cabeça, com a linha do coração, cortando com a linha de Saturno. Então, acaba fazendo um M e isso não tem significado nenhum, tá? Tem que analisar cada linha individualmente aqui para saber. Qual a mão se olha, esquerda ou direita? As duas. Tem uma playlist que tá fixada no topo da página que explica direitinho. Mais uma é a passiva potencialidade, a ativa é mais o que você vive no momento, né? E o que você usou de potencialidade, tá? Uma outra coisa, na linha do coração. Ela tem ramos para baixo aqui, ó. Ela só tem um raminho aqui para cima, tem 2 raminhos aqui para baixo, né? Isso mostra muita preocupação, principalmente com os filhos, né? E ela pode perder muita energia por conta disso. Ter algumas crises até de ansiedade, especialmente assim, quando os conselhos que ela dá para os filhos são ignorados, né? Isso realmente toca, assim, mais o coração dela. E até quando ela não recebe, assim, um obrigado, sabe? Não tem nenhum sinal de agradecimento. Isso é uma coisa que pode deixar ela um pouco chateada. E, infelizmente, assim, tem que aprender a relaxar, sabe? Porque acaba sendo assim mesmo, né? Nessa linha do coração tem 4 raminhos dessa na região de Mercúrio. Depende para onde esses ramos estão indo. Para cima é uma coisa, para os 2 lados é outra, para baixo é outra. Se tem mais é uma coisa, se tem menos, né? Então, são muitas variáveis, entendeu? Eu quase não tenho a linha do Sol, tem muitas bifurcações. Deixa eu colocar a outra foto aqui. Agora, bom, a mão passiva, né? Na mão passiva dela, ela tem um peixe aqui no Monte da Lua. Por aqui assim, ó. Tem um peixinho por aqui, né? Isso mostra, assim, que ela é uma pessoa que tem uma potencialidade muito grande de ser extremamente intuitiva. Eu não vi esse peixe muito claramente na mão dominante. Mas é algo que vem com ela, né? Peraí, que eu acho que... Nossa, tem muita mensagem que eu não vou conseguir. Você tá falando tem a ver com personalidade. Dá pra predestinar o futuro? Tem coisa que dá pra predestinar o futuro, sim, tá? Mas a leitura de mãos... ela é muito mais voltada para questões de autoconhecimento. A gente consegue ver determinadas coisas, como eu falei um pouco mais no início, que são previsões relacionadas à vida profissional, que tem a ver com a linha de Saturno, com retornos financeiros, que tem muito a ver também com a linha do Sol. Dá para ver também desenvolvimentos profissionais na linha da vida, né? Então, tem coisas que dá para ver sim, mas o foco da leitura de mãos não é exatamente esse. É você conseguir se conhecer para que você veja quais são os seus bloqueios e o que você tem de potencialidade para conseguir eliminar esses bloqueios e ter, né, cada vez, assim, uma vida um pouco melhor e um pouco mais feliz. Porque tem muita gente que acaba ficando dando murro em ponta de faca mesmo, porque não sabe o que deve fazer da vida, né? Não sabe como, não se conhece, né? Então, isso é muito importante, tá? Linha de viagem para fora do país, daqui a pouco eu vou falar.
porque é na borda da mão, tá? Então, esse peixe que ela tem aqui no Monte da Lua, isso mostra uma pessoa que é espiritualizada, que tem uma intuição, ela carrega isso com ela, pode carregar de outras vidas, porque é uma potencialidade que ela tem. Então, são pessoas que costumam ter uma mediunidade onírica, pode receber mesmo mensagens através de sonhos, então é importante até que trabalhem essa questão, né? Agora, a linha da cabeça dela, nessa mão, ela afunda muito aqui no Monte da Lua, né? Normalmente, isso representa uma tendência à depressão. Como tá na mão passiva, ela pode ter enfrentado alguma situação na vida que deixou ela um pouquinho mais deprimida, e isso daí acabou, né, ficando e passou, porque na mão dominante não tem. Então, a mão passiva, ela demora um pouquinho mais para responder, entendeu? E ela também tem um cinturão de Vênus aqui um pouquinho mais bem marcado do que na outra mão. Então, junto com essa linha da cabeça que afunda, mostra essa hipersensibilidade, né? E um outro sinal também que eu tinha notado, que era um peixe no monte de Saturno. Ah, sim, tá um peixinho aqui assim, ó. Aqui, ó. Ele tem a cauda fechadinha, ó. Tá vendo? Esse peixe aqui, junto com esse sinal aqui, que é o outro anel de Salomão que ela tem nessa mão, mostra essa questão dela ser uma pessoa muito íntegra, né? É realmente uma pessoa que é super ambiciosa e tal, mas não passa mesmo por cima de ninguém, não, né? Deixa eu colocar a outra foto na lateral para falar da linha de viagem. As linhas de viagem são essas aqui, ó. Aqui. Linha da vida. Depois eu falo. Aqui é 0 anos e aqui, normalmente, vamos colocar 100 anos, vamos colocar 80, né? Fica melhor. No meio, mais ou menos uns 35 anos. Pera aí, rapidinho. Deixa eu fazer um negócio aqui. Bloquear. Bloquear. Então, a partir aqui dos 35 anos, mais ou menos, ela tende a viajar bastante, né? Ela pode ter viajado já, ter feito pelo menos umas 2 viagens, assim, um pouco mais significativas na vida, né? E aqui são viagens que são... Normalmente são viagens internacionais, né? São viagens que... Se a pessoa viaja toda hora para cidade vizinha, né? Isso não fica marcado na mão, não, tá? O que fica marcado realmente são viagens mais longas, normalmente para fora, e viagens que ficam mais marcadas mesmo dentro. Mão muito marcada com linhas tem alguma relação com vidas passadas? Não, isso é sistema nervoso sobrecarregado. Tá? Tem que tentar dar uma aliviada nessa questão do sistema nervoso. Linhas de filhos é uma das coisas mais difíceis de se ver na mão, por vários motivos. Um deles, hoje em dia tem contraceptivo. Então, antigamente, dava para ver muito melhor, assim, como realmente quantos filhos a pessoa ia ter. Mas essa coisa de saber se é menino, se é menina, você tem 50% de chance de acertar, né? Pelo menos para um. Então, não dá certo, tá, gente? Isso daí normalmente não dá certo. Quem, assim, fala, porque a cigana leu a minha mão e acertou, ela provavelmente tem evidência. Então, não é na mão que vai ver, não é bem assim. Mas, linhas que ficam em cima, essa aqui é a linha de relacionamento, né? Linhas que ficam aqui em cima, assim, ó, são linhazinhas que podem representar filhos também. Mas não é o único lugar que é para olhar, porque depende de um monte de coisa. Tem pessoas que têm as mãos um pouco mais lânguidas, assim, são umas mãos um pouco mais
mais finas, normalmente são pessoas que não têm filhos, né? Não é aquela mão... Quando a mão é muito fofinha, tem aquela linha do coração muito circular. Tem outras questões também, um monte de Vênus muito, muito fofinho, né? Que ela tem, ó. Tá vendo? Esse monte de Vênus dela aqui, ó, é de uma pessoa muito amorosa, né? Uma pessoa que tem um coração um pouco mais quente. Então, ela já me disse que ela tem 2 filhos, mas daria até pra ela ter mais um. É uma mão, assim, que realmente mostra uma pessoa que é muito afetuosa, sabe? Dá pra ver riqueza na mão, sim. Mas, assim, a mão de um herdeiro, ele vai ser diferente da mão de uma pessoa que acaba conseguindo mesmo superar, né, determinadas... Conseguir construir mesmo, né? Mas o que a gente consegue ver, assim, de desenvolvimento, normalmente são linhas ascendentes aqui, da linha da vida, né? Isso são momentos de desenvolvimento financeiro, profissional, né? Momentos que a pessoa vai entrar um dinheiro, normalmente sai uma linha da linha de Saturno em direção ao Monte do Sol. Então, tem vários momentos, tem vários sinais, assim, que mostram, né? Desenvolvimento, assim. Eu não atendo presencialmente porque eu moro no meio do mato, literalmente. Muito afastado da cidade, então pra mim é muito difícil conseguir atender presencial. Eu postei um vídeo mostrando onde é a minha casa, vocês vão ver que é rodeada de mato, né? Até pra sair daqui dá uma preguiça. Então não consigo atender presencial. Bom, deixa eu tentar dar uma olhada aqui nas perguntas. Eu queria saber se a Marinils tem alguma pergunta. Se eu não conseguir responder as suas perguntas, você me manda no privado, tá? Que eu vou tentar te responder por lá. Bom, perguntaram aqui da linha da vida. Faltou falar isso. A linha da vida aqui dela fica um pouquinho mais bagunçada, né? Vocês estão vendo aqui. Então, isso daqui representa, assim, uma tendência a ela ter algumas questões de saúde, só que não é agora, é muito pra frente. É assim, lá pros 50 anos dela, pode ser, se ela não se cuidar, que ela possa desenvolver alguma questão relacionada à parte gástrica, né? Porque a linha da vida, ela fala muito do corpo. Então, aqui é muito relacionado ao baixo ventre. Ilhas na linha da vida, nesse pedaço aqui, normalmente, até deixa eu dar uma olhada aqui também, ó. Aqui no Monte da Lua também tem um sinalzinho que fala de questões relacionadas à parte gástrica. Então, tem que tomar cuidado com o estômago, com o intestino, com o fígado. É uma tendência a ter uma fragilidade nesses órgãos, tá? Se a pessoa se cuida, isso não tem que ficar muito preocupado com isso. Mas é um sinal, assim, que é bom prestar um pouco de atenção, né? M na mão não tem significado, tá, gente? Quem quiser a leitura, eu tô com a agenda fechada, porque lotou até o meio de janeiro. E aí vou abrir a agenda em dezembro para agendamentos para janeiro, né? Eu tô adiantando o pessoal para poder liberar um pouco mais janeiro. E o meu telefone, ele tá na bio, tá? Vocês mandam uma mensagem pelo WhatsApp que vai uma mensagem automática. Eu vi que teve uma pessoa que falou que me mandou mensagem e não conseguiu contato. Às vezes o WhatsApp falha e ele não manda a mensagem automática, mas é para vocês receberem a mensagem automática com o link de um grupo que eu criei, que é para avisar da abertura da agenda.
Aí no grupo, só eu que mando mensagem, vocês não precisam ficar preocupados, porque não vai chover de mensagem no grupo, eu mando muito pouca mensagem. Só de aviso, assim, quando eu faço um vídeo pra avisar da live, eu posto lá, mas assim, eu comecei a live, eu nem avisei lá, eu avisei uma vez só. Então, vocês podem entrar lá com tranquilidade, tá? Que eu não vou ficar lotando o celular de vocês de mensagem. E aí, quando eu abrir, eu vou postar o link da agenda e vocês clicam lá e conseguem agendar o horário. E aí, eu vou ter... Peraí. Eu vou ter 2 tipos de atendimento. Um vai ser por áudio, que eu gravo os áudios, todos têm que me mandar fotos nítidas das mãos. Isso é uma coisa que às vezes eu tenho um pouco de dificuldade, porque tem que ser realmente nítida, porque eu preciso ver essas linhas finas todas, isso faz muita diferença, entendeu? Então, cada um tem um método. Isso faz muita diferença. Então, assim, eu faço esse que é um pouco mais barato. Você me manda a foto, eu gravo os áudios e eu te mando e você tira suas dúvidas depois. Também não é assim, você me mandou, eu mandei e acabou. Você pode tirar suas dúvidas depois. Ou, então, por videochamada, que aí é um valor um pouquinho mais alto e a gente tem uma conversa e você tira suas dúvidas ali ao vivo, na hora, né? Significado de uma hashtag na linha do sol. Tem que ver se é uma hashtag mesmo ou se é um peixe, porque realmente tem que analisar, sabe? Quando tem realmente linhas assim, não é uma coisa muito boa, não. Normalmente é bloqueio, sabe? Isso dá para ser desbloqueado, né? A pessoa, ela entrando em conexão mesmo, consegue desbloquear, né? Algumas coisas. O nome dessas 3 linhas mais marcadas: linha da vida, linha da cabeça, linha do coração. Corrente na área do pulso. Isso daqui são os braceletes. Tem gente que é muito raro ter os 3 braceletes muito bem marcados. Cada bracelete muito bem desenhado mostra pelo menos 30 anos de saúde, né? Então, quem tem 3 braceletes vai viver, assim, 90 anos mole, sabe? Com saúde. Quem tem 4, que é raro, deve dar uns 120. Eu já vi algumas pessoas e que realmente tem uma saúde muito boa. E ela tem uma expectativa de vida longa. A linha da vida dela vem até, ó, tá vendo? Ela faz essa voltinha aqui. Eu tenho que atravessar as 3, o que quer dizer? Na vertical, se for na vertical, é a linha de Saturno. Uma bolsa na linha da vida. Se for uma ilha que faz uma coisinha assim, normalmente é problema de saúde. Assim, não tô dizendo que você vai ficar doente, que vai morrer, não é isso. Mas é uma tendência a uma baixa vitalidade, normalmente naquela idade. E dependendo da altura que ela tá, ela também pode significar problemas em determinados órgãos. No caso dela aqui, né, como eu falei já, é em relação à parte gástrica, né? Quem tem 3 linhas da vida, nossa, a pessoa tá muito bem. Mas normalmente não tem 3, não. Normalmente é a linha da vida e aí tem uma linha da vida dupla, que é um reforço mesmo para a saúde, né? Ou tem uma linha de Marte, que é uma linha que sai, normalmente, ela tem uma aqui, ó. Uma linha que sai da linha da vida e acompanha. Isso pode ser um parceiro de vida mesmo, como pode ser um anjo da guarda. É um reforço também para a saúde. Linha de Saturno bifurcada depende para onde está a bifurcação, mas se for para cima é bom. Independente para que lado for, é bom, tá? Não, gente, a linha da vida curta não morreu, não, tá? Vocês ficam tranquilos, pelo amor de Deus, eu não tô falando que ninguém vai morrer, não.
É só realmente assim, a pessoa ela tende a perder saúde na idade que a linha da vida ela acaba. Mas cuidando da saúde, isso tende a ir melhorando, né? Quem trabalha com espiritualidade tem alguns sinais. Tem aquele peixe que eu falei no Monte da Lua. Normalmente o Monte da Lua, que é esse monte aqui, é um monte muito bem nutrido. É um monte bem gordinho, sabe? Essa parte aqui assim, ó. Ela é bem gordinha. A pessoa pode ter um peixe também aqui, né? O peixe, ele é um sinal normalmente de pessoas que trabalham com espiritualidade. Tem alguns X que não são formados pelas linhas principais, então não é formado pela linha de Saturno, não é formado pela linha do Sol, são linhas mais soltas aqui na mão, são cruzes místicas, mostra que a pessoa ela tem um interesse e consegue até se aprofundar, mas tem vários outros sinais também que mostra. Bom, peraí, live limitada, peraí, não. As linhas, elas mudam sim, tá? Principalmente depois que as pessoas até fazem algum tipo de consulta com autoconhecimento, não necessariamente só de leitura de mãos, as linhas elas vão se modificando. Então, se você tem uma linha da vida curta e você cuida da sua saúde, isso vai acabar refletindo ao longo do tempo. Quando você começar a cuidar, a sua linha ela vai começar a melhorar, vai começar a realmente refletir essa mudança com a sua vida, com a sua saúde, né? A linha da cabeça, ela muda também bastante. Se a pessoa ela tem uma tendência a ter depressão, a linha ela vai pender aqui para o Monte da Lua, porque a pessoa fica muito introspectiva, né? Então, tem toda uma questão assim que elas vão mudando mesmo ao longo da vida. Algumas pessoas mudam muito rápido, para outras pessoas mudam um pouco mais devagar, né? Não tem uma coisa assim, muda a cada 6 meses. Não, não é bem assim, né? Gente, é isso. Olha, tem muita gente perguntando do M, né, de novo. Eu já falei sobre o M, ele não significa nada. E se vocês quiserem uma explicação um pouquinho melhor sobre isso, eu tenho umas playlists logo em cima da minha página, né, no topo do perfil, tem várias playlistzinhas ali que eu criei. E ali tem, né, o M da mão. E eu postei também não tem tanto tempo. Tem lá qual mão analisar. Então, dá uma olhadinha lá que vocês vão entender um pouquinho melhor, tá? Gente, eu vou ficar por aqui porque, como eu disse, eu moro no mato e aqui eu durmo cedo. Já tem 1 hora e eu